Meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas, pedindo a Deus, que encha o nosso dia de muita paz, de muita tranquilidade. Gente, vamos convidar também vocês que estão aqui pela primeira vez a se inscrever no nosso canal e participar de nossas reflexões. Meus amigos, meus irmãos, na semana passada, da obra Céu e Inferno, nós trouxemos aqui o relato de um espírito sofredor na pátria espiritual. Isso. Nós já aprendemos com a doutrina, que é muito rica, sobre a existência do mundo espiritual e o quanto nós continuamos vivos quando deixamos a matéria. Agora, obviamente, nos explica a doutrina. Lá no mundo espiritual, nós vamos estar ajustados de acordo com a nossa faixa vibratória. Esse espírito, então, na semana passada, nos detalhou as suas angústias, as suas ansiedades, os seus sofrimentos, porque está na pátria espiritual na condição ainda de um espírito sofredor, porque desalinhado das leis de Deus, não soube bem aproveitar suas encarnações e no mundo espiritual continua na faixa de desarmonia e desentendimento com as leis de Deus. Hoje é bem diferente. Nós vamos trazer aqui da mesma obra, Céu e Inferno, o depoimento de um espírito feliz. O quanto ele se encontra pujante no mundo espiritual, usufruindo, das ações que aqui realizou e que bem soube aproveitar suas encarnações. Então, já na pátria espiritual, esse espírito nos detalha a paz que sente, esse estado íntimo de alegria e os trabalhos que pode executar em relação ao bem comum em todo o universo. Então, esse espírito nos trouxe um depoimento muito rico, muito valioso, com informações importantíssimas para nossas reflexões, e eu vou iniciar com a descrição, da condição desse espírito pelos irmãos superiores que detalham o seguinte: ela foi a Condessa Paula, uma mulher jovem, bonita, bem-nascida e um modelo completo de todas as qualidades do coração e do espírito. Desencarnou aos 36 anos em 1851. Era uma dessas pessoas para quem normalmente se diz assim: por que Deus retira da terra tão cedo tais pessoas? Vejam que o sentimento era exatamente de reconhecimento desta jovem moça, com 36 anos desencarna, deixando muitas qualidades e um plantio muito rico aqui no plano material. Os espíritos dizem assim: felizes aqueles que têm sua memória assim abençoada. Condessa Paula era uma jovem sempre pronta a perdoar ou atenuar o mal, em vez de agravá-lo. Jamais uma maledicência maculou seus lábios. Sem arrogância nem orgulho, tratava seus inferiores com uma benevolência que nada tinha de falsa familiaridade e sem afetar um ar de superioridade ou de proteção humilhante. Sua caridade era inesgotável, mas não essa beneficência oficial que se instala publicamente. Só Deus sabe as lágrimas que ela secou e os desesperos que acalmou, porque suas boas ações só eram testemunhadas por ela mesma e pelos infelizes que ela assistia. Ela sabia descobrir essas infelicidades escondidas, que são as mais tocantes, e que socorria com a delicadeza que eleva os mais sofredores. Veja as qualidades morais dessa jovem de 36 anos, que é o momento em que ela desencarna. 12 anos após o seu desencarne, ela foi evocada numa reunião mediúnica por um de seus parentes que já convivia com o espiritismo. Então, ela desencarnou em 1851 e 12 anos depois, a nossa irmã foi trazida para uma reunião mediúnica para que ela pudesse dar o seu depoimento. Na reunião, os médiuns dizem: pode-se dizer que esta jovem senhora
era o retrato vivo da mulher beneficente, que encontramos relatos no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ela diz assim, no seu depoimento, já na reunião mediúnica: você tem razão, meu amigo, em pensar que estou feliz. Na verdade, estou muito mais feliz do que é possível exprimir a vocês. E, no entanto, ainda estou muito longe do último degrau. Eu estava entre os felizes da terra. Veja que detalhe importante. Eu estava entre os felizes da terra, porque não me lembro de ter passado por uma real aflição. Juventude, saúde, fortuna, respeito. Eu tinha tudo que constitui a felicidade entre vocês. Mas o que é essa felicidade perto do que experimento aqui? Então ela já começa fazendo esse paralelo de que a felicidade na Terra, que é aquilo que nós enxergamos mais diretamente, é muito, mas muito uma pálida imagem da real felicidade na pátria espiritual. O que são as mais esplêndidas festas nas quais se vêem as mais ricas joias, ao lado dessas assembleias de espíritos resplandecentes de uma luz que a vista humana não poderia suportar. O que é a marca da pureza? O que são seus palácios, seus salões dourados, ao lado das mansões aéreas dos vastos campos do espaço? Então, ela coloca aquilo que os espíritos superiores nos ensinam, que o que há na matéria é apenas uma pálida imagem do que há no mundo espiritual. Ela continua dizendo: seus concertos mais melodiosos são tristes e desafinados, perto desta suave harmonia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. Felicidade que penetra incessante em todo o nosso ser, como um aroma salutar, sem qualquer mistura de inquietação, sem nenhuma apreensão, sem nenhum sofrimento. Então veja o estado d'alma dos espíritos felizes, né? Volto a dizer, daqueles que bem souberam aproveitar as suas reencarnações como oportunidade abençoada de recomeço. Mais adiante no depoimento, nós vamos estudar aqui uma coisa importantíssima. Por que que nessa última encarnação essa condessa teve a condição de vir com toda a condição social aqui na matéria? Nós vamos entender por quê. Ela diz assim: em toda parte aqui há corações cheios de amor, há verdadeiramente amigos. Em nenhuma parte existem invejosos nem ciumentos. Este é o mundo onde estou, meu amigo, e onde vocês chegarão infalivelmente se seguirem o caminho correto. Então veja que mensagem de esperança nos dá a Condessa Paula, nos sinalizando a vida futura para um espírito na condição feliz, não é? Ela diz assim: cada um tem sua missão a cumprir, seus protegidos para cuidar, os amigos da terra para visitar, mecanismos da natureza para dirigir, almas sofredoras para consolar. Então, nesse depoimento de espíritos felizes, mas não é aquela felicidade, gente, inerte, que chega no mundo espiritual agora apenas a contemplar os campos aéreos e nada mais a realizar. Vou repetir, isso são apenas exemplos de algumas ações que esses espíritos a comando de Deus já podem realizar em favor das criaturas que ainda estão pelejando na jornada. Ela diz aqui: cada espírito feliz aqui tem uma missão a cumprir, seus protegidos para cuidar, os amigos da terra a visitar, mecanismos da natureza para dirigir, almas sofredoras para consolar. Então veja que esses espíritos que chegam na condição de felizes, que já aproveitaram bem suas reencarnações, são espíritos que já trazem e continuam com o sentimento de bem servir os seus semelhantes, não é? Cada vez que evoluímos, mais
chega ao desejo de nós consolarmos, de ajudar aqueles mais necessitados. Então, a doutrina espírita, que é muito rica, nos apresenta um mundo espiritual onde o serviço é constante, não é? Agora, obviamente, cada um servindo na medida de sua condição espiritual. A esses espíritos felizes compete realmente muitas atividades socorristas, de conforto, de consolo, de visita a hospitais, a tarefas mediúnicas, enfim, eles não param de modo algum. A caridade continua sendo o motor que os movimenta em qualquer quadrante do universo. Mas veja o que diz a Condessa Paula. Não foi sem luta, isso é muito importante, gente, esse depoimento agora, para que a gente compreenda que não há privilégios, não é, na justiça divina. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, com a mesma potencialidade de um dia tornar-se anjos, espíritos puros. Mas olha o que diz a Condessa Paula aqui. Não foi sem luta que cheguei à posição que ocupo na vida espiritual. Acreditem que minha última existência não foi suficiente, por mais meritória que pareça a vocês que tenha sido. Durante muitas existências, passei por provas de trabalhos e de miséria, que eu tinha voluntariamente escolhido para fortificar e depurar minha alma, das quais tive a felicidade de sair vitoriosa. Mas ainda restava uma prova, a mais perigosa de todas, a de minha fortuna e do meu bem-estar material. Então veja os ensinamentos aqui. O que é que nós já estudamos no canal? Que muitas vezes o próprio espírito que já tem alguma condição, ele participa com os engenheiros siderais do seu plano encarnatório, do planejamento e de sua próxima existência na matéria. E o que é que ela relata? Ela escolheu muitas provas de trabalho, de miséria, de dificuldade, para que ela fosse robustecendo, que ela fosse se fortalecendo como espírito antes de escolher a prova mais difícil, que é da fortuna e da boa condição social. Porque ela relata aqui, muitas vezes os espíritos desavisadamente escolhem logo esse tipo de prova e normalmente tombam, vão falir porque não estavam intimamente fortalecidos moralmente para vencer normalmente essa prova que é muito difícil da abastança material. Ou dão o braço à arrogância, ou à humilhação das pessoas, enfim, não sabem bem aproveitar esse tipo de prova que é muito difícil. Então ela diz aqui, passei pela prova mais perigosa que era a da fortuna. Então o que é que ela diz? Sem isso eu provavelmente teria fracassado em minha última prova, se não tivesse o fortalecimento das outras existências, não é? Tudo tem seu tempo. A prova da fortuna é uma delas, mas não se apressem em pedi-la muito cedo. E vocês que são ricos, não se esqueçam de que a verdadeira fortuna, a fortuna imperecível, não está sobre a terra, e compreendam qual o preço para merecer os benefícios do Todo-Poderoso. Então percebam que ela nos traz grandes ensinamentos aqui no seu depoimento, gente. Ela, enquanto estava na matéria, por muitas encarnações, ela passou, sim, por muitas dificuldades. É o que costumamos dizer. Ninguém vira anjo de um dia para o outro, nem de uma encarnação para outra. É preciso que a doutrina espírita vai nos ensinando, que nós possamos ir ultrapassando diversas encarnações, evoluindo material, espiritualmente, até que nós possamos chegar e conquistar essa posição que essa moça aqui nos relata, a condição de um espírito feliz, que se coloca na pátria espiritual a serviço do bem, mas numa vibração completamente diferente ao que respiramos aqui no plano material por enquanto. Estamos num mundo, gente, ainda de provas e de expiações. É passo a passo que nós vamos conquistando uma melhor condição espiritual.
Nós não deixamos a pátria material, não é? E por algum benefício, algum privilégio, nos encontraremos na pátria do Espírito, em melhor condição que os outros, apenas porque fomos privilegiados. Longe, mas muito longe disso. Cada espírito vai colhendo daquilo que plantou. Jesus já anunciava isso há mais de 2000 anos. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então veja o relato dessa moça. Na última existência, desencarnou aos 36 anos, trazendo consigo todo o bojo espiritual das virtudes que foi conquistando em suas diversas existências. Gente, não é uma questão de dogma, não é? Não é questão apenas de acreditar, é termos a certeza que nós vamos herdando tudo aquilo que nós plantamos, não é? Que somos verdadeiramente os herdeiros de nós próprios. Então, muitas vezes, nos colocamos socialmente bem no plano físico, mas muito poucos sabem compreender que essa boa condição na pátria material não é fruto, normalmente, gente, e não é de maneira alguma fruto de algum privilégio. Até porque na matéria nós podemos estagiar no momento numa condição social muito boa, amanhã transitarmos, como disse esta jovem Paula, nas fileiras da miséria, da dificuldade e do sofrimento, tudo isso para que a gente possa ir se fortalecendo. Então a doutrina espírita é extremamente confortadora, consoladora, mas é uma doutrina de muita clareza, não é? De muita explicação, nos demonstrando isso, que na medida em que formos bem plantando, nós vamos necessariamente bem colhendo. Então é muito consolador saber que quando nós vamos nos alinhando às leis de Deus, que vamos aqui produzindo todo o bem que é possível, mais adiante sim, no mundo espiritual, estaremos trazendo um depoimento como esse. Então, gente, espero que tenham gostado desse relato, que nos traz uma belíssima reflexão, né, desse espírito que transitou como nós aqui na matéria, mas soube muito bem aproveitar as oportunidades de ser feliz e de fazer os seus semelhantes felizes também. Peço a vocês que deixem aqui o seu like, que peçam às pessoas que se inscrevam no nosso canal, tá certo? Interajam, tragam aqui suas dúvidas, suas sugestões, suas boas colocações durante a semana e sábado que vem estaremos aqui juntos novamente. Muita paz e luz a todos.